Bom dia, bom dia. Vamos dar início aqui mais uma live. Deixa eu aumentar aqui a claridade para não estar um pouquinho escuro. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Hoje nós iniciamos a nossa série de lives Histórias de Sucesso. E hoje nós vamos ter um convidado aqui especial que eu admiro muito, o Pastor Márcio. Só aguardar o pessoal ir chegando. Lembrando que nós temos lives todos os sábados às 9 horas. Iniciamos em abril essas lives. Isso. Esse pessoal chegando. Só aguardar mais um pouquinho. O Instagram demora um pouquinho, tem vezes para avisar, mas tá tudo bem. E nós vamos ter uma série de quatro lives com esse tema, Histórias de Sucesso, né? A última live vai ser antes do Natal. E aí, logo após o Natal, primeiro sábado após o Natal, nós teremos uma live especial que é Traçando Metas e Objetivos. Eu vou estar fazendo aqui junto com vocês. Vou estar aqui juntinho, para nós estarmos traçando as nossas metas de maneira correta para o ano de 2021. Pronto, aprendizado oficial, seja bem-vindo. Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live, Histórias de Sucesso. Enquanto o Instagram avisa mais pessoas. Pronto. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter um convidado especial aqui, que é um amigo meu e também pastor, Márcio Santos. Já ele tá entrando. Não tá conseguindo, algumas pessoas estão me avisando. Daqui a pouquinho aparece que tá demorando a avisar. Qualquer coisa eu inicio. Ei, Sara, sua linda, bem-vinda, meu amor. Como é que tá o som aí, Sara? Fala pra mim. Como é que tá o áudio aí pra você? Fala aí, minha amiga, se o áudio tá bom, se o som tá legal, a imagem, sinaliza aí, por favor. E já clica, gente, vamos convidar mais pessoas para essa live. Já vou chamar aqui algumas pessoas. Pronto. Envie aí pelo menos 5 pessoas do seu contato. Obrigada, Sara. Você viu como tô chique aqui, ó, cenário novo? Obrigada, minha amiga Dagmar, bem-vinda. Ótimo, pessoal, agora já tá sendo avisado, já tá todo mundo entrando. Instagram demorou hoje a avisar, eu entrei pontualmente às 9, mas eu observei aqui pelo da minha sogra que as pessoas não estavam sendo avisadas ainda. Mas não tem problema, já estamos aqui. Já nosso convidado entra. Tá, né, Sara? Obrigada, amiga, tá lindo mesmo. Já nosso convidado entra. Nós temos um tema hoje muito interessante, que é Histórias de Sucesso, que é a nossa série. E ele vai vir contar um pouco da história de vida dele. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito nessa história. Eu já sabia, já conhecia um pouquinho da história dele lá no passado. E fiquei mais impactada ontem depois de um bate-papo. Dona Augusta entrou. Que bom, todo mundo entrando aí. Vamos aí, gente, clica no aviãozinho. Já chama mais pessoas enquanto o nosso convidado entra aí, tá bom? Vamos chamando mais gente aí. Tá certo? Olá, enquanto isso eu vou me apresentar. Meu nome é Fabiana Costa. Eu trabalho com coach, né? Sou coach integral sistêmico. Sou também facilitadora de barra de Axis, que é uma terapia de expansão da consciência. Eu trabalho, bem-vinda, mãe, bom dia. Trabalho com desenvolvimento de pessoas. Trabalho com a liberação de crenças limitantes. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de agir, de fazer algo, porque elas estão com crenças, elas estão bloqueadas.
Eu trabalho nessa área e levar ela também para alta performance, né? Que é conquistar o que ela deseja. Ela sair do ponto A, que muitas vezes ela não consegue nem identificar realmente com clareza como está a vida dela, e eu faço esse processo, ajudo ela através das ferramentas, né, a identificar. Ei, Daiane, bem-vinda! A identificar como de fato está a vida dela e para onde ela quer ir. E aí a gente trabalha, usa emoção, usa razão e ferramentas poderosas do coach para justamente a pessoa conseguir alcançar aqueles objetivos. Nós vamos estar fazendo algumas dessas coisas, dessas ferramentas na última live desse ano, né? Que é logo após o Natal. Então já vão se preparando aí para a gente fazer isso, tá bom? Para começar 2021 do jeito que tem que ser, tá bom? Gente, clica no aviãozinho, chama mais pessoas. Nosso convidado já deve estar entrando aí. Já deve estar chegando aí. É verdade, Daiane, é algo maravilhoso. Eu tenho me surpreendido muito, muito, confesso a vocês, com os resultados dos meus coaches. Muito. Obrigada, Daiane, obrigada. Muito mesmo. Às vezes eu recebo, quando eu recebo o aconteceu, a gente fala, faz todo o processo na sala e depois a pessoa vê aquilo. Gente, é mágico. Aquilo acontecendo, aquilo se tornando real. Quando eu vejo assim, o aconteceu, eu me emociono muito. E outra coisa, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, é uma coisa que vai demorar muito. Esses dias mesmo eu vi de uma coach minha, ela falou assim, nossa, Fabiana, é muito rápido. O que tem acontecido na minha vida, coisas assim que a gente planejou, que a gente começou a organizar e de repente veio muito antes do que ela esperava, né? Então, que bom, que bom. O coach é um processo maravilhoso mesmo, gente, mesmo. Eu indico, não é porque eu trabalho com isso, mas eu indico as pessoas, tem resultados sim. Se a pessoa ela estiver disposta a fazer o que precisa, tem sim grandes resultados. Nosso convidado ainda não entrou, enquanto isso nós vamos batendo um papinho aqui enquanto ele entra, tá bom? Vamos batendo um papinho enquanto ele entra. E eu vou pedindo a vocês também para ir chamando mais pessoas. A live da semana passada também foi bastante comentada. E vocês podem ir colocando aí também temas, tá? Eu ia até pedir isso a vocês. Ei, Mai, bom dia, minha amiga, bem-vinda. Temas que vocês gostariam de ouvir falar para as próximas lives do ano que vem. Eu já tô iniciando, né? Já tô começando a organizar minha programação para o ano que vem. Bom dia, Mai. E aí eu deixo para vocês, claro. Obrigada, Daiane. Realmente leva para um caminho incrível. O coach leva. Coach. Se a pessoa estiver disposta, a primeira pessoa, né? Ela realmente estiver disposta, ela acreditar, estiver disposta a fazer o que é preciso fazer, ela vai. Ela muda realmente a direção da vida dela. Então, gente, vocês já podem deixando aí os temas, as sugestões de temas. Ei, Cat, bem-vinda, meu amor. Estamos aguardando aqui. Pronto, nosso convidado já entrou, Márcio. Vamos dar início a essa live maravilhosa. Olha, vou anotar aqui, Daiane. Medo que te paralisa a agir. Ótimo. E o medo faz muito isso, né? Obrigada, Daiane. O medo realmente, ele tem um bom e tem um lado ruim, né? Gente, o som tá ok? O som tá ok, o áudio tá ok. Confirma aí pra mim. Vou mandar o convite aqui. Só um minutinho, pastor. Deixa eu dar um convite aqui para nosso convidado entrar. Vou te enviar, Márcio, o convitezinho. Aí você clica e já entra. Uma solicitação para ele. Obrigada, Mai. Pronto! Sumiu a imagem. Opa! Pronto! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não tenho o hábito de chamar de pastor Márcio. Por ser meu amigo, eu chamo de Márcio, né? Então me perdoem aqui, gente, se eu me... Fique à vontade. Pronto.
Para mim, Márcio, está um pouquinho escura a sua imagem. Eu estou lhe vendo, está um pouquinho escura. Mas deixa eu confirmar com o pessoal. Gente, como é que está a imagem aí de Márcio? A imagem, o som. Bem-vinda, Águida, bom dia. Apóstolo Gilberto, bem-vindo. Confirmem aí para mim, gente, se a imagem... Tá está boa a botando imagem, aí paizão. Para mim tá um pouquinho escuro, tá ótimo, pronto. O Cat colocou que tá ótimo. O importante é lá para eles, tá ótimo. O Cat colocou aqui. Para mim ficou um pouquinho escura, mas o Cat colocou que para eles estavam ótimo. Então o importante é isso. Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem? Ok, imagem um pouco escura. Sua imagem tá um pouquinho escura. Tá acesa as luzes aí no local? Pronto. Pode fazer com tranquilidade. Melhorou, gente? Fala aí pra mim. Pra mim tá um pouquinho escuro. Tá acesa as luzes, tudo? Tá acesa. Tá, Acho que é o local onde eu estou. Parece que tá Melhorou? um pouquinho. Pode ser o local. Tá travando um pouquinho. Assim. Um pouco a imagem escura, mas dá para seguir. Então vamos lá, gente. Daiane colocou aqui, dá para seguir com a live. E aí a gente vai ver se vai melhorando. Se não, eu peço para o Márcio, ele sai e volta de novo na live. Não tem problema nenhum. O importante, eu falo também, é a questão do áudio. Se vocês estiverem ouvindo bem, principalmente porque ele vai contar a história linda de vida dele. Ontem eu já ouvi um pouco, eu já conhecia um pouco, né? Ontem eu ouvi um pouquinho mais. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Márcio, pastor Márcio, fique à vontade. Eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro, eu quero lhe agradecer por aceitar esse convite, por aceitar estar aqui nessa live nesse sábado, né? Ter dito seu sim. E também pela coragem, porque muitas vezes as pessoas não querem compartilhar as histórias dela, né? Eu falo que o que nós tivemos aí de dificuldade, desafio, muitas vezes a pessoa vê alguém alcançar algo, oi Christian, bem-vindo, e aí a pessoa não tem noção do que ela passou, do que ela enfrentou, e foi esse um dos motivos que eu quis montar esse tipo de live, essa série de lives com histórias de sucesso, né? Mostrar que sim, é possível, mostrar que sim, com histórias reais, com histórias reais. Pronto, Márcio, fique à vontade aí, se apresente. Sua filhota já está aí na live com a gente. Ó, melhorou, tá melhorando a imagem. Melhorou mais. Ótimo, tá ótimo aqui para mim. Isso aí, doutor. Fique à vontade. Bom, para mim é um motivo de muita alegria fazer parte da história de muitas pessoas, inclusive eu hoje me sinto feliz por saber que eu tenho uma amiga, Fabiana, que estudou bastante, né? Está preparadíssima aí para orientar tantas outras pessoas que é necessário nos dias difíceis em que vivemos, né? E o seu treinamento, a sua capacidade do que você foi buscar, Fabiana, isso produz vida, né? Há tantas pessoas que estão desiludidas da vida, quantas pessoas que elas não têm mais expectativa, quantos estão morrendo, se suicidando, né? Por conta de não ter uma pessoa na sua envergadura de auxiliar essas pessoas com aconselhamento. E eu acredito que muitas pessoas estão sendo satisfeitas, muitas pessoas estão se completando por intermédio da sua força, do sacrifício que você fez em estudar para orientar essas pessoas, não é verdade? Muito obrigada. Eu espero que sim, né? A intenção é ajudar mesmo, é contribuir. Fá, hoje eu quero falar um pouquinho da minha história, né? A minha história é uma história um pouquinho chamativo, porque eu tive uma oportunidade na vida, a quanto eu olho e vejo em histórias de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de fazer a minha história. A minha história, ela é
um pouco, eu digo assim, emotiva pessoas, né? Porque eu tive coragem de enfrentar a vida da forma que foi proporcionada a mim, né? Eu, com idade de 11 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais não por vontade própria. Primeiro, eu não conhecia o meu pai, né? Meu pai foi uma pessoa que eu vim conhecer ao delongo aí de meus 35 anos que eu vim conhecer o meu pai. Hoje eu estou com 48 anos de idade, mas até meus 35 anos eu não conhecia o meu pai. Não vi ele até este período de idade que eu tive, né? De até meus 35 anos, eu não conhecia nem por foto, eu nunca tinha visto meu pai. Eu tinha vontade de ver, conhecia tantas outras pessoas da família que participavam da vida familiar do meu pai, mas ele mesmo, em pessoa, eu não o conhecia, né? Isso trouxe para mim alguns pesares, trouxe algumas dificuldades. A minha mãe, ela teve que nos criar, eu e outros irmãos, até essa idade, mas eu também fui surpreendido pela minha mãe, com a minha idade, de meus 11 anos de idade, quando ela me colocou porta fora de casa, né? A minha mãe, eu com 11 anos de idade, ela pegou as minhas roupas e jogou na rua, onde aquilo me trouxe dificuldades, porque ainda eu era uma criança. Eu tinha apenas 11 anos de idade, né? E isso me trouxe muitas dificuldades, porque a partir daquele momento, eu passei uns 2 meses na casa do meu irmão, e dali então eu saí também da casa do meu irmão, e morava em Onápolis, e vim para Porto Seguro. O que eu acho interessante nessa história é que eu trabalhava, mesmo com essa idade, e a questão de eu ter saído da casa do meu irmão foi justamente porque um senhor, ele achou interessante em mim, como ele viu que eu tinha força de vontade para sobreviver. Ele tinha um filho que era pedreiro, e quando ele chegou, eu estava ajudando o filho dele, que era pedreiro, a fazer massa para rebocar uma casa. E eu dividi aquela maceira em 4 partes, porque eu não aguentava traçar a massa toda. Então, eu dividia ela em 4 partes para que eu pudesse traçar aquela massa. E quando ele olhou e me viu naquela força de vontade, então ele disse: você quer ir para Porto Seguro comigo? Eu disse: vou. Ele disse: você não pode trabalhar lá porque você é uma criança, mas eu vou te levar e você vai trabalhar comigo. É eu que vou lhe pagar. Eu falei: ótimo. Eu vim com esse homem, né? Vim trabalhar na barraca Vira-Sol, ainda com idade de meus 11 anos de idade, e eu ficava embaixo. Ele era carpinteiro e eu ficava embaixo só para pegar as ferramentas para ele, né? Auxiliando ele ali. E naquilo eu comecei a crescer, a me desenvolver naquela atividade, e ele me dando total apoio, me dando uma segurança de pai, uma segurança de irmão, uma segurança de amigo, e me dando uma oportunidade de trabalho, e eu dava o meu melhor. E aquilo, o dono da barraca, da barraca Vira-Sol, os donos, eles observavam aquilo, a minha força de vontade de fazer o que uma criança de 11 anos não poderia fazer, mas eu estava ali fazendo. E eles começaram a me dar oportunidade na própria barraca. Eu morei nessa barraca 9 anos em alojamentos, né? E aquilo eu tive oportunidades, e eu comecei a crescer, a me desenvolver, mas chegou um certo tempo, aí com a minha idade de meus 14 para 15 anos, eu cheguei a me envolver em drogas. Por que eu me envolvi em drogas? Eu me envolvi porque a minha idade, naquela época, por mais que eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, eu ainda era muito pequeno, eu tinha uma forma física muito, muito pequena. Eu era um jovem, né? Mas eu tinha uma forma física muito pequena, uma estatura muito pequena.
E aquelas pessoas que às vezes eles chegavam das baladas, dos rock, eles me tiravam ali do alojamento da minha cama para eles deitarem em minha cama. Então, muitas vezes era uma época de frio, era uma época que a temperatura estava muito baixa, e eu, naquela situação, eu me via de ir embaixo de uma mesa, me enrolar com papelão, e enrolar com um lençol e passar o resto daquela noite. E como é que eu consegui sobreviver através disso? Havia um homem naquele lugar, naquele mesmo alojamento, em que ele gostava de mim. Então, ele, quando via alguém fazer isso comigo, então ele me ajudava. Mas ele era viciado em drogas, e ele era o barman daquele lugar, era o que cuidava das bebidas, né, todo o depósito. E quando eu ia com ele arrumar as garrafas, arrumar o depósito, porque eu fazia tudo na barraca, então não tinha uma atividade direta, eu era tudo naquele lugar. Então eu ia com ele arrumar, e quando ele começava a usar droga, ele também me dava, né? E por aquilo ali, eu me viciei em drogas, e isso trouxe para mim uma rebeldia dentro de mim muito grande. Agora, eu não conseguia ter uma construção de vida melhor, porque eu passei a odiar a todos, eu passei a ser um adolescente, na minha idade de meus 14 até meus 16 anos, eu passei a ser um adolescente muito irado, não tinha dentro de mim amor, eu não conseguia ter saudade de pessoas, né? Então eu tinha dentro de mim uma revolta. Primeiro, porque não conhecia o meu pai. Segundo, é que a minha mãe, pelo fato dela ter me mandado embora, eu me sentia desprotegido. Então eu não tinha em mim uma força, um conselho, alguém que me desse uma força para que eu fosse uma pessoa melhor. E isso trouxe para a minha vida, Vá, dificuldades. Isso trouxe ao meu alcance de vida dificuldades de relacionamento. Então, eu não acreditava em tudo que me falava. Eu, para ser sincera, nem Deus eu acreditava. Eu era uma pessoa isolada, uma pessoa com muitas dificuldades, e eu não acreditava em nada a não ser simplesmente aquilo que eu via. E dentro de mim também havia uma situação de revolta, né? Por conta de eu ter sido criado sem educação, sem estudo, né? Eu não tinha ido à escola até minha idade, dos meus 25 anos de idade, eu nunca tinha participado de uma aula em uma escola. E isso me trouxe dificuldades, isso trouxe falta, porque eu falava muito errado, eu não tinha uma cultura, um berço de família. Então, isso trazia para mim um pesar muito grande. E... Gente, só um minutinho, pastor. Só um minutinho, pastor. Gente, eu quero pedir a vocês que estão aí na live, olha que história forte. Chama mais gente, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Chama aquelas pessoas, aquelas mães que estão com dificuldades com seus filhos, aquelas pessoas que vocês olham e falam assim, nossa, fulana precisa ouvir isso. É muito forte mesmo, Maiana. Tem várias pessoas aqui comentando. O Christian também comentou, a Maiana, a Daiane. Como é forte a história, gente. Quantos meninos nós estamos vendo aí, nesse momento nós vemos nessa situação. Longe do seu lar, longe da sua casa, sem família, sem apoio. Olha uma coisa que é forte, eu nem conhecia Deus. Eu não sabia em Deus, eu só acreditava. Olha que palavra. Eu só acreditava no que eu via. Né? Eu só acreditava no que eu via, porque era a única coisa que eu tinha. Se a pessoa ela não tem o acompanhamento da família, a questão dos estudos, nunca estudou. Então, gente, olha que história. Chama mais gente, que ainda dá tempo. Né? Eu pretendo, claro, sempre o meu desejo é deixar a live salva. Às vezes acontece, Sara tá colocando aí meu pastor. Sara França.
Eu sempre, a minha intenção é deixar a live salva, mas às vezes eu não consigo, não é porque eu não quero, é por conta do Instagram mesmo, né? Que nos proporciona tantas coisas, eu não posso nem reclamar, só agradeço também a esse canal. Mas chama mais gente que ainda dá tempo, outras pessoas aproveitarem isso aqui e ajudarem alguém. Porque às vezes a pessoa que você vai chamar conhece alguém que está passando por uma situação parecida. E outra coisa, a história do pastor Márcio nos faz ter um outro olhar sobre esses meninos que a gente vê aí. Porque às vezes a gente vê um menino desse aí na rua, um menino desse aí pedindo, tia, me dá uma moeda, a gente já olha como o quê? Né? Isso não quer nada, é para usar droga. Você não sabe a situação dele, você não sabe o que aconteceu na vida dele, você não sabe como ele foi parar ali, né? Então, desculpa lhe interromper, pastor, pode continuar, tranquilo. Era só para dar esse alerta para o pessoal, chama lá a gente, porque vale muito a pena. Por uma boa causa. Pode prosseguir, pastor. Por uma boa então, causa. Flávia, e eu, a partir daquele tempo, né, já com meus 16 anos, por aí, eu resolvi ver minha mãe, né? Eu resolvi saber como é que ela reagia, ou se sentia falta de mim. E um dia eu senti uma saudade muito grande da minha mãe, eu senti uma falta dela, né? Eu sentei na praia, não vou mentir, eu acendi um cigarro de maconha e sentei. Depois eu deitei na areia, fiquei olhando para as nuvens, era noite, por volta de umas 8, 9 horas, e eu nunca tinha chorado, né? E naquele dia eu chorei muito, e eu senti falta da minha mãe. Eu senti falta dela, eu senti uma saudade muito grande. Algo que... Já tinha quantos anos que o senhor não via a sua mãe, pastor? Eu saído já com tinha 11, 5 né? anos. 17 anos. 5 anos. Não, eu tinha 5 anos, porque eu estava com 16. Eu estava com 16 anos. E aí, aquele dia... Ninguém da sua família? Ninguém da sua família o senhor tinha contado? Não, ninguém. Ninguém da minha família me procurou, ninguém. Eu fiquei 5 anos longe. E ali, quando eu estava com meus 15 anos, meus 16 anos, foi quando eu senti uma saudade muito grande dela, né? E eu olhava para as nuvens, eu via algo diferente. Eu acredito que naquele dia Deus olhou para mim. Naquele dia eu senti que Deus, Ele tocou em mim, né? Para que dentro de mim houvesse um quebrantamento, tirasse aquele pesar, tirasse aquela dor, né? Que eu sentia. E Ele colocou em mim saudade. E eu, no dia seguinte, eu fui procurar minha mãe. Eu fui procurar minha mãe e quando era uma rua bem longínqua, onde a minha mãe morava, bem estendida, linear, e de lá eu observei e vi a minha mãe, vi ela, e ela ficou olhando para mim, e quando eu cheguei com a mochila nas costas, que eu cheguei perto dela, eu dei benção a ela, falei, benção minha mãe. Ela olhou para mim e começou a chorar. Ela começou a chorar e também ela não tocou em mim, não me abraçou, nem nada. Ela ficou olhando para mim, depois ela entrou para dentro de casa e eu acompanhei, eu entrei e acompanhei. Ela mexia muito com essa parte de magia negra, né? Ela era envolvida muito com essas coisas, com candomblé, essas coisas. E quando eu fui tocar nela, ela se manifestou como uma entidade e começou a me xingar e dizia que realmente queria me matar, que queria me destruir, né? E eu também, como eu não tinha entendimento de nada, e quando ela voltou em si, ela me abraçou chorando, me pediu perdão, e eu disse, minha mãe, ontem eu senti uma saudade da senhora muito grande, é por isso que eu vim a ver, né? Eu vim aqui para me ver a senhora. E ela me abraçou e a gente se comunicou. A partir daquele momento, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. A partir daquele momento eu comecei a me relacionar com minha família. A partir daquele momento eu senti Deus, Ele tocar em mim. Eu senti que eu me senti amparado, eu me senti que aquela era uma oportunidade para que eu tivesse uma mudança de vida, principalmente na minha área familiar, né? E, enfim, aquelas coisas foram acontecendo,
Depois eu voltei a trabalhar, mas eu ia lá ver a minha mãe. E criei um relacionamento com ela. Só que havia em mim um outro bloqueio, né? Foi criado em mim um bloqueio que eu não conseguia amar as pessoas, eu tinha aquela coisa de dificuldades. Mulheres que entravam em minha vida, eu não conseguia amá-los, eu não conseguia corresponder com o amor, com a afetividade, com o mesmo carinho que aquela pessoa me retribuía. Tive o primeiro casamento, foi muito turbado, né? Conturbado, porque eu não tinha essa coisa de afetividade de amar. Mulheres que entravam às vezes em vida, elas diziam, eu te amo tanto, e eu dizia para ela, eu não consigo te responder à mesma altura, porque eu não consigo, não adianta eu mentir. E para mim, se a pessoa sumisse da minha vida, era natural, porque eu não conseguia retribuí-la com o mesmo afeto. Até que eu me separei do Olha para primeiro vocês casamento. vejam, gente, a gente só dá o que tem, né? A gente só consegue Até dar que o eu outro o que tem. até que eu me separei desse casamento, que já havia 5 anos, né? E eu tenho uma filha nesse relacionamento, que é a minha filha mais velha. Tive 2 filhas neste relacionamento. Uma faleceu e outra é a minha filha mais velha, Kessia, que mora em Onápolis. Ela dava tudo por mim, mas eu não conseguia dar o mesmo de mim para ela. Então, isso fez com que houvesse a separação. Casei novamente. Aí as minhas dificuldades eram as mesmas, né? A minha esposa, Cristina, que é quem eu sou casado há 26 anos hoje, Minha tive amiga 4 maravilhosa filhas, que eu amo. tive 4 filhas com ela, né? Faleceu uma também, mas eu tenho 3, e graças a Deus, hoje eu louvo a Deus porque eu tenho uma vida estruturada de família. Porque essa mulher, ela veio compreender que em mim havia um problema, havia um bloqueio. Em mim não havia simplesmente um homem que não amava, mas havia um homem que não tinha uma expectativa de melhora porque precisava de ajuda. E ela começou a me ajudar. E a primeira parte que a minha esposa começou a me ajudar, eu já com 25 anos de idade, foi ela me chamar para a escola. Eu falava muito errado. Então, um dia, o gerente daquela empresa não podia entrar com bebida na barraca e vinham os turistas. E eu disse àqueles turistas, não pode entrar com latrinha de cerveja. E aquele gerente, na sua ignorância, ele disse a mim, latrinha o quê, seu burro? Vá para a escola estudar, é latinha. Nossa, aquilo acabou, foi a palavra mais dura que eu já enfrentei na minha vida, porque realmente não era porque eu queria falar daquele jeito, é porque eu não tinha Você não formação, sabia, educação, né? Não tinha, nunca tinha exato, estudado. exato, Então, exato. aquilo trouxe para mim uma revolta e me deu uma vontade de fazer o mal àquele homem, né? O inimigo começou a trabalhar na minha mente. Imagina. Até que um dia eu chegava em casa muito desmotivado e a minha esposa, um dia, ela colocou minha cabeça no colo dela e disse para mim, o que é que está acontecendo com você? E eu disse, eu tenho que matar um homem. E ela começou a chorar, e as minhas filhas eram tudo pequenas, as minhas filhas começaram a chorar também, e começaram a chorar e pegando em mim, e elas então não sabiam por que a mãe estava chorando, e eu também estava chorando. E ela disse, meu amor, não faça isso, nós precisamos criar as nossas filhas, a gente temos filhas, nós precisamos de uma vida diferente, eu preciso de você. E aquilo trabalhou a minha vida, né? Aquilo me trouxe emotivação para viver, aquilo me trouxe uma liberdade naquele momento, ela foi muito sábia. E, enfim, eu desisti daquilo. E aí, depois que ela viu que eu acalmei, alguns dias depois, ela disse, por que a gente não vai estudar? Ela já tinha estudado até a 6ª série. Eu disse, eu tenho vergonha de ir para a escola. E ela disse, eu vou à escola com você. E a gente começamos a estudar. Tinha uma senhora que dava curso para a gente, né, de treinamento lá na barraca, chama Vitória Alda, professora Vitória Alda. Essa mulher foi uma enviada de Deus para a minha vida. Contei para ela um relato da minha vida, um dia, e ela disse, eu vou te ajudar a estudar. E ela conseguiu uma vaga de escola para mim, e eu comecei a estudar. Mas o difícil, Fá, é que, às vezes,
não tinha com quem deixar as crianças. Nossas crianças eram muito pequenas. Imagina. E a gente tinha 3 crianças pequenas, era 4, mas uma era criada com a minha mãe. E aquilo trazia uma dificuldade para mim, porque eu não tinha como ir para a escola. E eu ia, e às vezes a gente levava 2 crianças, levava uma andando, outra no colo, e eu chegava na porta, às vezes o porteiro não queria deixar eu entrar, e eu ia lá e falava com aquele porteiro que eu precisava de estudar, né? E eu conversava com a diretora, e ela dizia, mas se a criança chorar, eu dizia a ela, eu saio um pouco, e enfim, eu consegui, do primeiro ano ao ensino médio, com a minha esposa, a gente nos formar, né? Nos concluir o ensino médio. E ali, Deus começou a usar, né, pessoas. Também, a barraca fechou, eu fui trabalhar, fui ser feirante, no Baianão, né? Botava a barraca na feira, a gente botava a barraca de sapato e às vezes chovia, eu tinha que colocar minhas filhas embaixo da barraca, a gente tinha que enfrentar festas de padroeiras, e a gente tinha que levar as crianças também para dormir com a gente nas barracas, não tinha que deixar as crianças, era muito pequena. E a situação foi se construindo em nossas vidas, porque a gente, aos poucos, a gente foi trabalhando e as coisas foi mudando, foi ganhando um rumo diferente para as nossas filhas foram crescendo, e isso foi trazendo para a gente uma estabilidade de vida. E eu não parei de estudar, continuei estudando, aí fui ser taxista, e nessa parte de taxista, que você conhece muito bem, a gente começamos a ganhar uma estrutura de vida diferente. Eu comecei trabalhando no táxi para os outros, trabalhava de motorista comissionado, né? Alguém me dava um táxi, e eu comecei trabalhando, e às vezes as pessoas me viam com certas desenvoltura de liderar, que elas, mesmo sendo dona dos pontos de táxi, mas elas me elegiam no ponto para que eu fosse o coordenador do ponto, eu fosse o líder daquele ponto. Observe só, eu era comissionado e agora eu ordenava os pontos para que a gente tivesse um trabalho de qualidade. Quando adoecia alguém, ou quando alguém sofria um acidente, eu era o primeiro a avançar com atitudes para que aquelas pessoas, a gente fizesse rifa, bingos, e trouxesse uma melhoria para aquelas pessoas, e eu ganhei a minha vida, eu ganhei uma certa confiança das pessoas para que eu conseguisse me erguer. E isso trouxe à minha vida algumas facilidades, porque eu dava o máximo de mim também no trabalho, eu dava o máximo de mim no que eu fazia. Ninguém sabia a história da minha vida, ninguém trazia para mim algo que trouxesse relacionamento de família, até porque ninguém conhecia a minha família. Eu tive que criar a minha própria história, né? E ninguém conhecia a minha história. Não foi um pai, não foi ninguém que me colocou na sociedade para que eu tivesse galgado uma vida diferenciada. Mas o que isso me trouxe de positivo é que eu conheci também Jesus, eu conheci Deus através da minha esposa. A gente começou a frequentar uma igreja, isso começou a mudar muito a minha vida, isso começou a ter transformação na minha vida. Eu comecei a conhecer, me relacionar com pessoas boas, pessoas começaram a me orientar, e eu comecei a ter uma expectativa de vida, de uma vida melhor. E graças a Deus, hoje sou pastor pela misericórdia de Deus, não que eu sou merecedor. Fui presidente da classe de taxista por 14 anos, me ingressei em relacionamento com pessoas tão maravilhosas. Hoje eu digo a você que a minha relação com muitas autoridades, como delegados de polícia, como promotores de justiça, como empresários, como várias outras pessoas, né? Eu praticamente no nosso meio, eu tenho uma convivência muito alta com pessoas de um meio social muito importante, tenho muitos amigos pastores, tenho uma amiga como Fabiana, como Fabiano, que para mim é muito importante, né? E graças a Deus a minha vida ela foi se levantando, foi se galgando dentro de uma
uma base estrutural. Tenho 4 filhas, tudo casada, tudo muito bem casada, né? Eu louvo a Deus porque Deus me deu essa alegria de minhas filhas, todas eu entregar elas no altar, e são casadas com o homem que elas escolheram para ser os seus esposos. E eu tenho uma esposa maravilhosa. Hoje a nossa igreja, eu tenho aproximadamente cerca de 100 pessoas que hoje congrega conosco no nosso ministério, Igreja Tabernáculo Filadélfia, mas isso tudo aconteceu porque eu dei espaço para Deus também trabalhar em minha vida, né? Não me joguei ao mundo do crime, não me joguei às fábulas do inimigo que tem lançado em nossas mentes, às vezes sopra em nossos ouvidos. Larga isso, para de fazer aquilo, porque eu sei que às vezes isso acontece com a vida das pessoas, mas eu procurei a buscar, estudar, me dedicar ao que eu faço, trazer para a minha vida uma vida social, trazer para a minha vida pessoas boas, acostar perto de pessoas maravilhosas, né, que traz para nossas vidas um aspecto de vida melhor. Essa história, eu sei que é uma história de superação, eu sei que é uma história onde muitas pessoas podem pegar o seu proveito. A minha história é muito longa. Se eu for contar aqui, nós temos 1 hora e Já está terminando. Pois é, eu preciso de 10 minutos para me fazer só para me fazer uma conclusão de emotivar pessoas. Entendeu, Fábio? Para emotivar pessoas. Porque o que eu aprendi, eu não aprendi para mim. O que eu aprendi, eu procuro levar para as demais pessoas, para que elas se sintam importantes, para que elas saibam que por mais dificuldades que elas enfrentam nas suas vidas, elas também podem ser úteis na sociedade, elas podem ser úteis dentro do seu convívio familiar, elas podem ser úteis dentro dos seus aspectos de vida, e não vale a pena desprezar a vida, não vale a pena desprezar as suas origens, não vale a pena você se destruir, auto-destruir, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém, amém. Gente, olha que linda essa história. Olha que pastor, eu vou perguntar só, se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda dá 5 minutinhos, gente. Se alguém quiser colocar alguma pergunta aí, o pastor puder responder, 5 minutinhos. Então, veja, uma pessoa que superou o abandono, primeiro, né? E nós não estamos aqui para entrar no processo de julgamento, de mãe, nada disso. É apenas para ver quanta dificuldade ele passou e que ele também conseguiu. E mesmo assim, muitas vezes, nós não estamos nem com um terço desses problemas, nem com um terço dessas dificuldades, e achando que não vamos conseguir. Não é isso, gente? Então, uma pessoa que superou o abandono, as drogas, o pastor Márcio, ontem a gente conversando, ele me falou que ele usou drogas por 10 anos. 10 anos ele usou essas drogas, né? E ele conseguiu sair, se libertar, nunca entrou na questão, era só usuário mesmo, mas ele conseguiu. Uma pessoa que não tinha estudos, voltou para a escola, foi estudar. E uma pessoa que não sabia o que era família e que constituiu uma família linda, porque eu conheço, gente, minha amiga Cristina, que é uma esposa maravilhosa, amo muito. As filhas dele, fui até madrinha de casamento de alguma, da maioria, não foi? Eu acho que eu só não fui de maioria, é verdade. Todas você foi no casamento. Não, de Ketman eu fui. Eu não fui teve uma que eu não fui madrinha. Deixa eu lembrar qual foi. A de Ketman então, você foi? Essa que você... Pô, exatamente. Eu fui de Ketman e de Jéssica. E Micaele. Micaele, você foi? No casamento de Micaele? Não, foi o de Micaele que eu não fui. Foi o de Micaele que eu não fui. As pessoas estão colocando aqui, o senhor é um exemplo de vida, determinado. Rives colocou, obrigada, Rives, pela presença, testemunho lindo. O nosso sucesso depende das nossas escolhas e decisão. Marcos entrou aí, bem-vindo. Cristina. Entrou muita gente, alguns eu não pude cumprimentar, gente, por conta do tempo mesmo. E a gente já estava aqui falando, mas olha que interessante. Então, tudo é possível, né? Eu vejo assim que tudo é possível se a gente decidir. Eu acredito que a decisão foi algo que também foi
que determinou tudo isso, né? Que possibilitou, porque você fez uma escolha. Não, eu escolho sair dessa vida, eu escolho... Ontem eu fiquei muito impactada no momento que o pastor Márcio falou assim, essa questão de não conseguir amar. Né? Eu não conseguia amar, eu não sabia o que era amor. Tanto que ele e a pastora Cristina, eu sei, conheço um pouco da história, eles chegaram a se separar uma época, depois voltaram. Porque ele disse que tinha essa dificuldade de amar. Porque se uma pessoa ela não vem de um laço de amor, de uma família, daquela questão do amor, se ela não tem isso, como é que ela vai dar o que ela nunca recebeu? Verdade. Então ela precisa realmente ser trabalhada. Olha que lindo quando você encontra uma pessoa como Cristina, né, como minha amiga Cristina, que realmente está disposta a amar ali, constrói uma família. Ele me contou também que depois ele voltou, depois de um momento de um encontro com Deus, ele perdoou sua mãe, né, voltou lá, pediu perdão, sua mãe pediu perdão a ele também. E depois reencontrou o pai, reencontrou não, conheceu, que não conhecia, né? Hoje eu me relaciono bem com meu pai. Hoje eu me relaciono bem com meu pai. Né? Ele mora hoje no Rio de Janeiro e eu me relaciono bem com ele. A minha mãe faleceu em 2012, mas eu tenho uma convivência boa com meu pai hoje. Pronto. Conheci meus irmãos. Pastor. Que bom, pastor. Gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Como é que foi essa live para vocês? Se eu gostaria de deixar mais alguma coisa no final, pastor. Já temos uns minutinhos aqui. Eu preciso de 10 minutos. Gente, vamos ouvir. Pronto, vamos ouvir. Nós temos esses 10 minutos, então, enquanto vocês vão comentando aí como é que foi a live para vocês, tá bom? Bom, muito maravilhoso participar de algo tão importante que foi participar dessa live. Quantas vezes você se pergunta por que é que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta, mas nem sempre a resposta é a solução para a causa dos seus sofrimentos. Agora eu pergunto a você, se nem sempre você consegue achar a solução para o seu sofrimento, isso acontece por causa da sua confiança em você mesmo. Ou se chegar à resposta, não resolve muitas coisas por conta do teu passado, ou pelo grande sofrimento que já passou na sua vida. E não consegue ter alívio no sofrimento que você sofre. Qual é a outra pergunta que eu te faço? Eu não tenho como aliviar a dor, porque ela está aqui. E ela pode te fazer sofrer. Você pode até dizer, o sofrimento bateu a porta, está aqui dentro de mim. O que eu devo fazer para superá-lo? A partir do momento em que você recebesse a ter ajuda para superar o sofrimento que está aqui dentro de você, fará sofrer todas as pessoas que estão ao seu redor, porque eles passam a sentir a sua dor. Olha, você pode se perguntar, alguém pode sofrer ao meu redor pela minha dor? Claro, eu sou testemunha viva disso. E quantas vezes a minha esposa sofreu com a minha dor. E é por isso que a reação mais justa, mais sincera, é a resposta da superação. Lembre dessa palavra, superação. Vamos olhar ao nosso redor e analisar os motivos que devemos dar e devemos ter continuidade da vida, que é a mais preciosa que Deus nos deu. Se nós dermos espaço a confiar em nós mesmos, é a confiança que Deus quer que eu e você tenhamos. O sofrimento que pode nos despertar o que tem de bom dentro de nós, mas às vezes somos egoístas
em perdoar, pedir perdão e amar, em vez disso, odiamos, aí nós sofremos o passado. E ninguém merece sofrer o passado. O passado é quando nós fechamos dentro de nós um ponto de partida. É quando nós, dentro de nós, nos fechamos para um ponto de partida, então nós sofremos, nós tenhamos o sofrimento, nós alcançamos um sofrer que amarga dentro de nós. E no ponto de chegada, por conta da vaidade, do nosso egoísmo, a minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor, não pode nunca ser o ponto de chegada. E o nosso ponto de partida, às vezes, a nossa dor nos sepulta mais do que a própria morte. Quantas pessoas se matam porque o seu ponto de partida, às vezes, está apegado no passado, está preso no passado. Quando nós não demos conta de olhar para a vida, quantas oportunidades Deus nos proporciona, e a vida nos dá para sermos diferentes, mas não aprendemos por conta da nossa ignorância. Isso traz para dentro de nós dor, sofrimento. Isso traz para dentro de nós passados que nos corroem, passados que nos destroem. Quando nós convocamos diante das nossas fraquezas e as nossas fragilidades, nos torna uma pessoa fraca, uma pessoa sem sentido, uma pessoa dolorida, uma pessoa que fere por conta do nosso passado. Só os fracos desistem, amigo. Só os fracos desistem. Os fortes sobrevivem. O que temos que dizer? Não vou deixar que a minha fraqueza me sepulte antes que a minha própria morte. O que a vida fez com você, eu não posso mudar. Por isso, não coloque a culpa em ninguém. Quantas vezes você tem colocado culpa nas pessoas como se elas fossem culpadas do seu sofrimento? Isso é uma verdade. Talvez pessoas do seu lado sofram por conta do seu sofrimento. Elas não têm culpa. Elas não têm culpa de seu sofrimento. O sofrimento, às vezes, nos faz forte. Você não tem como mudar o seu passado. E muitas vezes você não tem encontrado a resposta certa para a sua superação. Às vezes é porque você não fez pergunta certa. Qual é o seu ponto de partida? Por onde é que você deve começar? A verdade é que muitas pessoas não se dão por conta de quem ela seja. Preferem, às vezes, permanecer embaixo e nunca achar que tem condição de se levantar. Quer uma sugestão? Passa a conhecer você mesmo. Conheça seus limites, seus bloqueios, a chave para abrir a porta de sua oportunidade de uma vida nova. Isso fará de você uma pessoa diferente. Olha no espelho, se olhe no espelho, você só pergunte quem é você. O que você precisa melhorar em sua vida sentimental, espiritual, material, profissional e conjugal. Em todos aspectos mais reais da sua vida. Para você achar a resposta, olha para dentro de si mesmo. Lá está a tua imagem e ela vai dizer quem é você. Volto a repetir, a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia de quem elas realmente é. Você é. Quem é você? Quem é você? Eu te faço essa pergunta. Descubra quem é você. Descubra quem você é. E achará a chave profissional para abrir a porta de partida
para os seus melhores limites. Olhe no espelho com clareza os seus limites, seu laço afetivo, seu laço profissional, a sua força, onde está ela? A sua coragem de levantar a sua cabeça e andar para uma vida melhor. Eu te chamo hoje, eu te convido, você pode. Olhe dentro de você e busque a realizar os seus desejos. Qual é o seu projeto de vida? O que você quer conquistar na sua vida? É um fato extremamente necessário, positivo, é saber quem é eu, quem sou eu. Faça essa pergunta a você mesmo. Faça a você mesmo essa pergunta. Qual é a minha expectativa de vida? O que eu quero para mim? Essa pergunta você tem que fazer, meu amigo. Essa pergunta você tem que fazer, minha amiga. Em vez de você colocar a culpa nos outros, pergunte quem é você. Pergunte o que é que você quer da sua vida. O que você realmente quer para a sua vida. Você já parou para pensar e praticar os momentos mais simples, as coisas mais simples, as palavras mais simples, os gestos mais simples. Eles são os mais significativos para você. Pare e pense. Isso pode mudar a sua vida para melhor, a ter uma vida melhor, a ter uma vida construtiva. Você deseja realmente o que é de melhor para a sua vida? Você já perguntou-se onde você quer chegar? Você já tentou? Você já tentou ser melhor? Fazer aquilo que você acha bom para a sua vida? Ou você deixa o seu passado te matar? Ou você acha que o seu passado pode te matar antes mesmo da morte chegar? Pois eu te convido, descubra quem é você e você vai alcançar coisas maravilhosas para ser feliz. Acredite, eu te pergunto, quais outras coisas valiosas você tem para a sua vida? Quais são os seus valores? Eles são as coisas importantes para a sua vida. Outras questões positivas, além dos valores, é o conhecimento. Você tem que buscar conhecer aquilo que você deseja. Você deve buscar, pesquisar, estudar aquilo que você realmente sonha. Você deve conhecer o futuro. O fundo do poço não é para você, amigo. Não é para você, amiga. Procure se descobrir. Você está errado no seu pensamento, a sua maneira de agir. A sua vida não é isso. Pare e pense. É um sonho. Você deve conhecer o futuro a fundo, o que você quer ser e ter para a sua vida. Talvez seja uma coisa que você acha difícil, porque o que você quer ter, aleluia, tem a ver com a sua assinatura, o processo naquilo que você sonha. Só é possível se você começar agora a fazer. Não deixe para amanhã. Não deixe. A minha felicidade depende de mim. A vida que eu levo depende de mim. A minha felicidade está condicionada naquilo que eu pratico, eu exercito e que eu preciso. Estude sobre você. Estude sobre o assunto. Estude sobre o que você deseja. As coisas vão acontecer. Você é uma história? Eu faço essa pergunta. Você é uma história? Você não existe? Ou você é uma realidade? Meu pai era assim. Meus avós eram assim. Não existe sina, amigo. Não existe sina, não. Existe você viver seus sonhos, seus projetos. Cada um constrói sua vida conforme o que sonha, o seu projeto de vida. A minha felicidade é uma decisão minha. A vida que eu levo é escrita por mim. Não sou pior que ninguém. A minha história é eu que faço, amigo. É você que faz sua história. É você que sonha o seu futuro, o seu projeto. Muitas vezes não alcançamos o objetivo
porque ficamos somente na pergunta e não busquemos a sabedoria para ser a mudança da minha vida, da sua vida. É necessário buscar para a mudança de uma vida melhor. Amém, amém. Eu tenho que levantar da cadeira e andar, praticar aquilo que eu quero ser. Muitas vezes nós perguntamos por que eu estou passando por isso. Não faça essa pergunta, mas faça a seguinte pergunta: enquanto deveria dizer eu superar isso, porque eu sou forte, eu vou vencer. Esta é a resposta. Olhar no espelho, confiar em Deus e em si mesmo, voltar para vencer e não se prostrar diante do acontecimento do acaso. Chega de tomar sério pessoas indispostas para a sua vida. O que você precisa é tomar coragem e avante, confiar que você é mais que vencedor. Você pode, você consegue. Encare a vida de frente. Chega de ser uma pessoa fracassada, para baixo, sem importância. Mas acredite em você, acredite no seu potencial. Encare de frente os seus problemas. Eleve. Vai fugir de você os seus problemas. Você vai ser mais que vitorioso, mais que vitoriosa. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 16, verso 33, diz: Jesus, eu tenho vos dito isso, para que em mim tenha paz. Paz, aleluia, que eu as dou. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vencerá. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixe vacilar ou te vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Marcos capítulo 9, verso 23. Ao que lhe disse Jesus: se podes, você pode, tudo é possível ao que crê. Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Fecha aqui o meu relato. Amém, amém. Gente, pastor, quero lhe agradecer de coração. Eu acho que já está perto de cair aqui. Ganhamos mais um minutinho. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu trabalho, a sua família linda, as suas filhas lindas. Quero mandar um alô especial para as minhas filhas, a Kétima, a Jéssica, a Micaele e a Kessia. E aos meus genros, o Júnior, o Sandy Júnior, o André, e também os meus netos. Amém. O Gabriel, meu genro também, os meus netos, Benjamin, o Nicolas, a Ana Paula, o Guilherme, a minha linda esposa maravilhosa, Cristina, e a todos os meus irmãos também da igreja, que Deus possa ricamente abençoar. Te agradeço muito por essa oportunidade, Fá. Eu que agradeço por inspiração no dia de hoje, nesse momento. Muito obrigada. Quero agradecer, entrou muita gente aqui, Dila, Renildes, Marilândia, Jô, Cristina. Deus possa abençoar, gente, cada um de vocês. Eu vou deixar a live salva. Compartilhe essa live, tá bom? Quem puder, tira uma fotinha nossa aí pra gente estar postando depois. Muito obrigada, que nós tenhamos assim um sábado, um final de semana abençoado. Deus possa estar sempre à frente aí nas nossas vidas, né? E possamos, como o pastor bem falou, levantar da cadeira e construir a nossa vida, tá certo? Um abraço, pastor, um beijo em todos. Muito obrigada, Cristian, muito obrigada. Fiquem com Deus, gente. Até próximo sábado, né? Nossa próxima live. Aguardem, se Deus quiser. Aí, vocês vão receber o post aí do nosso próximo convidado. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau, um abraço. Gente. Tchau.